Em julho de 1955, na região do Golfo de Botnia, na Suécia, 3 lenhadores, sendo 2 deles irmãos, estavam cortando árvores quando, de repente, o silêncio da floresta foi quebrado por um som extremamente alto. Segundo as testemunhas, era como se um grande animal estivesse se debatendo descontroladamente entre as árvores. Enquanto ouviam o terrível som, as testemunhas avistaram uma nave em forma de charuto voando entre as árvores e espalhando folhas e galhos por onde passava. A impressão era de que a nave estava prestes a cair e, por isso, os 3 lenhadores correram até o local onde provavelmente a nave se chocaria com o solo. No caminho, eles esperavam ouvir o som do estrondo, mas ao contrário, tudo foi estranhamente silencioso. O local do impacto teria sido próximo de um rio, mas chegando lá não havia nada. Apenas um flash que surgiu repentina e misteriosamente do nada e tomou conta do ambiente de tal forma que até mesmo o sol quase desapareceu. Segundo as descrições das testemunhas, a luz era tão forte que era possível ver através das árvores como em um raio-x. Em seguida, um vácuo sugou tudo na direção do centro da luz, fazendo os 3 lenhadores caírem para a frente, além, é claro, de vários galhos, folhas e pedras que vieram junto. A explosão luminosa e o vácuo duraram apenas alguns segundos, mas foi suficiente para fazer o som natural da floresta parar e o ambiente se tornar absolutamente silencioso. Após o susto, o trio olhou em volta, mas não havia nada, nem a nave, nem a fonte da luz. Com a certeza de que eles haviam visto algo cair ali, os homens saíram à procura nos arredores até que encontraram o que eles descreveram inicialmente como um anão de uniforme deitado na floresta. Ao se aproximarem, eles viram que o ser parecia sem vida, então analisaram melhor as suas características. A criatura tinha cerca de 1,20 m de altura, corpo proporcional ao seu tamanho, o que demonstrava que não era um anão. Tinha aparência humana com pele amarelada muito semelhante à de asiáticos. Os olhos eram completamente pretos, sem a parte branca normal de um olho humano. O ser possuía feridas bem grandes e profundas no queixo e na cabeça, mas não sangrava. Ao invés disso, a sua pele soltava algumas gotas de um líquido transparente, talvez suor. O topo da cabeça do ser era ligeiramente pontiagudo, com cabelos quase brancos. As orelhas também eram estranhas, parecendo barbatanas de um tubarão. Na boca, o ser apresentava lábios finos enrugados e sem cor, e na parte interna, dentes muito pequenos. O seu uniforme cobria praticamente o corpo todo, e era composto por um metal avermelhado e colado ao corpo, expondo além da cabeça apenas as mãos, que tinham 5 dedos sem unhas, sendo que os últimos dedos, equivalentes ao mínimo e o anelar, pareciam estar grudados. Nos pés, o ser vestia um sapato fechado, tamanho 35 ou 37, com solas que apresentavam uma espécie de nervos que se moviam e vibravam. Na cintura, o ser ainda carregava um cinto prateado bastante largo, que brilhava em um tom azul claro e possuía na fivela uma logotipo amarela, que parecia ser a letra U e a letra V, porém unidas uma à outra. Além disso, todo o ser estava envolto de uma luminosidade. Curioso, um dos lenhadores quis tocar na criatura, mas antes que fosse capaz de fazê-lo, tomou um choque. Em seguida, o ser abriu os olhos e disse em sueco fluente para não tocar nele, pois isso poderia trazer problemas ao humano. O ser então contou que ele havia sido arremessado de sua nave e estava gravemente ferido e iria inevitavelmente morrer. Em seguida, ele tirou do bolso um objeto retangular do tamanho de uma caixa de fósforos com cerca de 12 entalhes nele e um outro objeto semelhante a uma caneta. Ele então cutucou alguns entalhes daquela caixa com a caneta e em seguida arremessou o objeto longe, informando que aquilo era um localizador, uma espécie de farol para que os seus companheiros soubessem onde encontrar seu corpo após a sua morte. Depois disso, os 2 irmãos lenhadores pareceram repentinamente desorientados e se afastaram, enquanto o terceiro lenhador permaneceu com o ser conversando, ao todo tendo um diálogo que durou cerca de 2 horas. Passado esse tempo, os 2 irmãos voltaram da floresta ainda meio confusos, parecendo não saber o porquê tinham se afastado e para onde haviam ido, apesar de não terem dito em momento algum uma única palavra.
Então o ser deu aos 3 homens uma espécie de bolsa transparente quase invisível, onde o corpo dele deveria ser colocado, e em seguida os homens deveriam colocar esta bolsa no rio, onde o corpo dele iria desaparecer. Depois disso, segundo o alienígena, eles deveriam se lavar muito bem na água para que não ficassem doentes. O ser ainda disse que eles saberiam quando ele perdesse a vida, pois a luz azulada do seu cinto iria ficar escura. E de fato, pouco tempo após as orientações, o ser morreu. Mas antes, ele disse algumas palavras em uma língua desconhecida e em sueco disse que, abre aspas, você veio sem qualquer desejo e partiu contra seu próprio desejo. Nossa vida é como vapor. Fecha aspas. O ser ainda disse outras coisas, mas a sua voz estava tão fraca que nenhuma das testemunhas conseguiu entender. A luz azulada de seu cinto então escureceu e os 3 homens colocaram o seu corpo no saco transparente e jogaram no rio. Em seguida, o corpo do ser começou a se desintegrar, provavelmente resultado de alguma reação química, até porque as mãos dos homens fediam a enxofre depois do procedimento. As testemunhas ainda concluíram que o ser provavelmente foi jogado da nave em direção ao rio, na intenção de se desintegrar e perder a vida instantaneamente, mas algo deu errado e ele acabou ficando lá agonizando por horas. Ao menos essa situação deu a um dos lenhadores tempo para conversar com um ser de outro planeta. No dia seguinte, a testemunha que falou com o alienígena voltou ao local do incidente e encontrou o objeto semelhante a uma caneta no meio do mato. Porém, diferente do que o ufólogo John Fontaine, que descobriu e investigou o caso, imaginava, a testemunha não quis se identificar, não contou os detalhes da conversa de 2 horas que teve com o ser e nem quis mostrar o artefato extraterrestre. As únicas informações que o lenhador contou sobre a conversa foi que eles eram originários de uma constelação que os humanos conhecem como Águia ou Áquila. Essa constelação está a 16 anos-luz da Terra, o que é relativamente perto, e sua principal estrela é Altair, uma estrela 8 vezes mais luminosa que o Sol e que é a 12ª estrela mais brilhante no céu noturno. Os seres também disseram que várias espécies de extraterrestres visitam a Terra, e algumas são tão avançadas que têm o poder de se materializar e se desmaterializar, além, é claro, de visitar universos paralelos. Há visitantes que já conhecem a Terra há milhares de anos, outros que conviveram com humanos por séculos e outros que estão apenas coletando amostras e nos estudando cientificamente. E essas são as únicas informações passadas pelo lenhador. O silêncio dele parece dar credibilidade ao seu relato, mas e se for justamente o contrário? E se ele está usando esse artifício do mistério para atrair mais atenção sem precisar ir longe demais em uma possível mentira? Não há como saber. Infelizmente, esse tipo de relato, assim como a maioria da casuística ufológica, não tem absolutamente nada que prove o que a testemunha diz. Na verdade, neste caso até tem, pois a testemunha supostamente tem em seu poder um artefato extraterrestre, mas ele, por algum motivo, prefere não mostrar ao mundo. Talvez ele tenha criado um sentimento de empatia com o alienígena tão grande naquela conversa de 2 horas que não procurou pelo artefato para mostrá-lo ao mundo ou provar o seu relato, mas sim para simplesmente proteger os seres que visitam a Terra. E por este motivo, ele não pensou em levar o corpo para algum lugar público e expor, revelando a grande verdade da visita extraterrestre ao planeta Terra, preferindo, ao contrário, fazer o último pedido da criatura em vida. Já os irmãos que estavam junto da testemunha principal parecem ter sido de alguma forma hipnotizados, pois, como bem descreve a testemunha principal, os dois pareciam em certo momento atordoados. Talvez, se estivessem em sã consciência, não teriam concordado em levar o corpo para o rio e teriam tido a ideia de levar o corpo para poderem provar a sua incrível história. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.